ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rost e este é o Comunicação SA, que ao longo deste mês de maio vem numa maratona diária de entrevistas que marcam o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa produzido pela Mega Brasil. Nesta série de encontros que tem como tema o olhar do repórter, eu recebo o time de jornalistas que participou desta edição do Anuário, produzindo matérias que nos ajudam a entender esse nosso complexo e sofisticado ecossistema. Com eles fazemos um passeio pelos bastidores da notícia para entender como se dá a produção e a dinâmica da matéria. Na edição de hoje eu converso com a jornalista Marta Funk, que assina a reportagem Como Encantar Talentos, que mostra como as agências de comunicação vêm se posicionando em relação aos seus recursos humanos diante das exigências e a crescente sofisticação do nosso mercado. Cuidados na atração, motivação e retenção de talentos, algo muito comum em empresas e grandes corporações, agora passa a incorporar o planejamento estratégico das agências e pode fazer a diferença no seu posicionamento e até mesmo na sobrevivência em um mercado tão competitivo como o da comunicação corporativa. Marta Funk, muito obrigado por estar conosco aqui no Comunicação SA. Prazer é todo meu. Marta, eu queria saber como que foi sua recepção ao tema. Obviamente, você que é uma jornalista que inclusive já fez outros trabalhos aqui junto com a Mega Brasil, mas é uma jornalista que respira muito esse ambiente da comunicação corporativa, você tinha algum contato, alguma percepção de como acontecia esse movimento de aprimoramento de mão de obra, esse cuidado com o aperfeiçoamento dos times. Como é que foi a recepção do tema? Quando chegou para você, olha, Marta, temos aqui um presente que é falar sobre carreiras. Você sabe que é interessante porque eu tive um olhar duplo, triplo até. Como repórter, a abordagem de um tema é sempre interessante, qualquer que seja o tema, curiosidade faz parte de qualquer reportagem. Como contratada, que eu já trabalhei em agência, e como contratante, que eu já contratei por agência. E no meio da apuração, ao longo da apuração, foi interessante ver o avanço desse mercado nessa área. Primeiro com a existência de times especializados, coisa que há 4, 5 anos atrás, no máximo teria alguém na contabilidade responsável por processos administrativos relacionados a RH. E agora você já vê uma maturidade maior, com uma visão de plano de carreira, desenvolvimento de pessoas, uma preocupação mais próxima de outros setores do mercado. E a segunda surpresa para mim, que foi uma coisa que essa eu não tinha pensado muito, que agora as agências de comunicação passam a disputar profissionais com outras empresas do mercado. Não é só mais entre si. E essa surpresa me veio porque, se eu não me engano, há 1 ano ou 2 anos atrás, eu cobri o mesmo segmento para o anuário, onde a gente falava do rouba-montes, que estava ocorrendo na área. É verdade. Pois é. Esse movimento não desapareceu, apesar de um acordo de cavalheiros, mas o que acontece é que hoje uma agência disputa talentos com o Itaú. Não é só com a sua concorrente. Então, assim, a régua subiu para todo mundo. E isso, para mim, foi bem surpreendente. De certa forma, isso deve se refletir também no resultado, no produto que se é entregue, na sua percepção? Com certeza, porque é engraçado que eu já tinha visto essa mesma onda, uma onda parecida acontecer no mercado de tecnologia. Nesse mercado, qual que era o problema? Para vender tecnologia, as pessoas precisavam de profissionais que conversassem na linguagem dos seus clientes, não na linguagem da tecnologia. E me parece que isso começa a acontecer também na comunicação. Então, uma agência passa a precisar de pessoas que consigam conversar com uma mineradora sabendo qual é a linguagem da mineradora, não só qual é a linguagem da comunicação. Não é por acaso que os times das agências têm sido tão diversos,
com pessoas de várias áreas, principalmente no que diz respeito a planejamento, ter uma coisa mais acurada. Agora, aproveitando a sua deixa que você falou sobre mineração, quer dizer, essa garimpagem de talentos que acontece em outras áreas que não propriamente dentro do mercado da comunicação, das agências de comunicação, quer dizer, não é mais, então, o time mais voltado para a operação. Já se fala, então, já se busca também talentos para a gestão? Eu acho que são em todos os níveis, em todos os níveis mesmo. E aí traz novos desafios que são desde conseguir lidar com os interesses da geração Z, a famosa, né, que não quer nada, quer tudo rápido, tem uma visão do que é a modernidade, mas tem pouca prática em compromissos, desde lidar com isso até conseguir encontrar gestores de alto nível que sejam atraídos por esse segmento de agências de comunicação, que era um segmento de negócios dentro do mundo empresarial como um todo, eu diria quase marginal. E começa a tomar outro aspecto agora. É um segmento que vai começar a disputar mercado e gente com os seus clientes. Agora, essa realidade, Marta, essa percepção que você tinha, essa realidade, na tua visão, ela acontece em todos os níveis de agências, desde as grandes, as boutiques, passando pelas agências médias, ou esse é um fenômeno só das grandes agências? Eu acho que é sempre uma questão de pirâmide, né? Começa por um topo e depois vai descendo. E é claro que uma grande agência que tenha centenas de funcionários vai ter mais capacidade de estruturação e competitividade do que uma agência pequena. Mas já existem agências pequenas que nascem com essa visão, o que é quase uma contradição. Você nascer agora, mas já saber que você vai ter essa preocupação no futuro. Com certeza tem um bloco aí no meio que ainda não tem essa preocupação e não tem nem como ter. Porque ainda não tem porte suficiente para lidar com isso. E claro que ainda tem também os movimentos de gente contratando dos concorrentes, às vezes times inteiros. Então, isso não desapareceu, apesar do cavalheirismo acertado entre as agências. Talvez seja mais fácil essa compreensão por parte das agências mais novas, que já nasceram um pouco dentro desse ambiente, do que das antigas ou das grandes, que a gente pressupõe grandes como agências que têm um pouco mais de estrada, um pouco mais de tempo de estrada, que tem que fazer a transição, né, quase que exageradamente, do analógico poder ser para esse ambiente digital. Né? Exatamente. As mega novas, eu posso, sei lá, mencionar empresas que nasceram nos últimos 3 ou 4 anos, elas já nascem assim. Pode ter 5 funcionários, mas já imagina, vou ter que pensar nisso no futuro. Inclusive, uma até contratou uma consultoria com um número minúsculo de funcionários para começar a abordar essa questão. As grandes, elas estão tendo que fazer essa passagem. E não é uma passagem muito fácil, porque você conseguir um profissional gabaritado nessa área de recursos humanos, numa área que era avessa à prática até pouco tempo atrás, não é muito fácil. A atratividade, inclusive, para esse profissional precisa ser construída. E isso é uma coisa que as agências vêm se dedicando. Em vários níveis. Tem as mais maduras, mesmo entre as grandes. Tem as mais maduras, tem as que ainda estão mais ou menos no meio do caminho. Tem vários níveis. Mas é um movimento que vai se consolidar. Ele tá no começo, mas certamente vai se consolidar. Muito bem, a gente está conversando com a Marta Funk, jornalista que integrou o nosso time de conteúdo do Anuário da Comunicação Corporativa, que está na sua 13ª edição em 2023. A matéria da Marta, Como Encantar Talentos. Aliás, Marta Funk assina 2 matérias, né? Hoje estamos falando sobre uma delas, e esta que fala sobre esse plano de carreira que começa a surgir, esse ambiente de plano para a construção de planos de carreira que começa a surgir dentro das agências de comunicação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA especial do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Até já!
Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, os nossos canais de streaming, também via redes sociais. Estamos de volta com o Comunicação S.A. O Comunicação S.A. é uma série especial que conversa com o time de repórteres, o time de jornalistas responsáveis pelo conteúdo editorial do Anuário da Comunicação Corporativa, o anuário que chega à 13ª edição, agora em 2023, com reportagens sobre diversos assuntos. Nós estamos aqui recebendo ao longo deste mês de maio, antecedendo a data do lançamento do anuário, cada um deles para que comentem o ambiente de produção de suas reportagens. Hoje eu converso com a Marta Funk, que das 10 matérias que fazem parte do nosso portfólio deste ano, do anuário, ela assina 2 delas, e conversamos hoje sobre a matéria Como Encantar Talentos, que fala um pouco sobre esse caminho que começa a ser trilhado pelas agências de comunicação na construção de planos de carreira. Marta, essa realidade já há muito tempo existe dentro de grandes empresas, em grandes corporações, em se estabelecer planos de carreira, em buscar talentos em outras áreas, né? Essa preocupação que começa a surgir agora nas empresas, acredito eu que ainda seja o início de uma caminhada. Mas você diria, pela sua experiência nessa matéria, que esta caminhada é uma caminhada que promete ser perene e crescente? Você acha que é uma tendência? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Quem ainda não está mais aprofundado já está percebendo que vai ter problema. Então, assim, tá começando, porque você vê que as áreas de recursos humanos estão se estruturando, mas todas as agências já têm uma visão do que são cargos e salários, já tem uma descrição mais bem definida, como que o percurso de alguém pode se dar dentro da agência, seja vertical ou horizontalmente. Já são várias agências que colocam como visão para o seu funcionário a possibilidade de liderar uma área de negócios, participando da construção dessa área. Então, assim, é uma coisa que está amadurecendo. Claro que não está ainda no mesmo nível de uma grande corporação de outras áreas, mas é uma coisa que está amadurecendo com certeza.
Então, Marta, até porque você lembrou, você fez uma citação de recursos humanos, é um departamento que há bem pouco tempo, há algum tempo atrás, era uma estrutura que não existia formalmente dentro de boa parte das agências, talvez nas pequenas e nas médias, nas grandes talvez alguma tivesse. Isso parece que vem agora mesmo ganhando, ocupando um novo espaço e uma nova importância dentro das agências. É isso que você percebe na matéria, não? Eu percebo essa ocupação de espaço, essa ampliação e também uma troca de papel. Se há pouco tempo atrás o papel de alguém ligado a pessoas era mais relacionado a processos administrativos, você já começa a ver em pessoas dessa área ou na alta gestão uma preocupação com qualidade do talento, processo de desenvolvimento, mentoria, avaliações mais bem estruturadas. Então, assim, são processos que começam, mesmo antes da estruturação mais formal de áreas ou departamentos voltados a isso. Mas isso também é uma coisa que já está semeada e certamente vai crescer daqui para frente. Agora, Marta, eu queria saber como que você estruturou a sua matéria. Quer dizer, o que você pautou para ouvir? Quando você foi apresentada essa pauta, você já tinha mais ou menos elaborado qual seria o caminho, que personagens, que atores você incluiu nessa sua pauta? Bom, você sabe que toda reportagem ela é basicamente uma pesquisa, né? Então você fica tentando imaginar qual é o universo daquela pesquisa e quem que você vai colocar para representá-lo. Então, assim, sempre que eu pego um tema desse tipo, eu fico pensando nas diferenças entre pequenas, médias e grandes, por exemplo, porque são realidades muito distintas. Bastante. Nesse mercado especificamente, dá para ver que cada uma tem o seu momento de maturidade. Então foi interessante que a gente conseguiu fazer uma seleção de agências ou de marcas, né, porque muitas são grupos, muito representativo do mercado. Então tem desde gigantes até startups, dá para considerar assim. Agora, como é que foi a receptividade deles? Porque, como a gente comentou no início da nossa conversa, nesse segundo bloco, é um caminho que está sendo... o percurso está sendo iniciado agora. E eu não sei se de algum momento você se deparou que, poxa, vou falar de uma coisa que eu não faço, ou que ainda não fiz, ou que... Enfim, qual que é o meu descompasso em relação ao mercado? Às vezes as fontes têm medo de exposição, né? Então, você sabe que foi o oposto. É mesmo? O tema está tão quente. Eu não sei se foi meio efeito pandemia, que o mercado deu uma fervilhada por causa da necessidade das empresas se exporem um pouco mais, por causa do isolamento, enfim, teve todo um processo. O tema ficou muito quente. Tá todo mundo com este olhar, mesmo quem não tem assim ações muito bem determinadas. E eu estou falando assim, pontos de maturação que está começando. Mas, por exemplo, a determinação de cargos e salários, que é uma coisa bem objetiva, ela vem de mais tempo, bastante tempo até. Mesmo que a agência não tenha um departamento de RH formatado com uma pessoa sênior, mas essa visão já existe por parte dos dirigentes. O que me espantou foi assim, primeiro que isso já existia, que era uma coisa que eu não tinha me dado conta. A segunda foi a seriedade com que esse tema está sendo levado. E a terceira é que começa essa estruturação. Começa a nascer dentro das agências uma área de pessoas 100% dedicadas a pensar nesse assunto. Essa que é a grande novidade. O assunto já vem sendo construído. Mas, assim, ser formalizado, encarar que a realidade é outra, que os concorrentes vão ser outros, não só a agência do seu lado e tal, isso para mim que foi a novidade. Estamos conversando com a Marta Funk sobre a matéria que ela escreveu para o Anuário da Comunicação Corporativa sobre retenção de talentos, sobre como que acontece essa realidade de construção de carreiras dentro das agências de comunicação. Marta, a gente verifica, inclusive, na nossa pesquisa, que fazemos todos os anos, mas em particular nesse ano, nós fazemos a leitura histórica e vemos que a pandemia foi um ponto de virada em vários aspectos, né?
inclusive na questão do digital, que já era algo que permeava as nossas atividades, mas ficou fortemente evidenciado durante a pandemia a necessidade das pessoas se comunicarem, de produzirem, tudo era feito pelo digital. Tivemos que buscar talvez profissionais que antes não estavam no nosso foco necessariamente, quem não se dedicava exclusivamente ou de uma maneira mais intensiva nessa atividade digital não tinha tanta necessidade desses profissionais. E aí eu falo tanto dos profissionais de produção, de marketing digital, de rádio e TV, até mesmo aqueles que se dedicam à interpretação de dados. Essa sofisticação que a pandemia acabou provocando nesse mercado também, além da sociedade, ela justifica talvez essa necessidade de começar a buscar outros profissionais em outras fontes, que não necessariamente esse nosso próprio mercado, como você Sim. chamou em algum momento, o rouba-monte, né? Então, eu acho que ela intensificou, porque já vem de algum tempo as agências começarem a diversificar o seu corpo de talentos. Uhum. No passado remoto composto só por jornalistas, Isso. com RP, e aí começa a chegar um psicólogo aqui, um especialista em outra coisa ali, isso já vem crescendo há algum tempo. Então, assim, essa nova realidade do digital foi só um ingrediente a mais. Uhum. Tipo assim, mais uma área de talentos em que a gente precisa aprofundar, tanto internamente como para prestar serviço para os clientes. Mas você já encontra em agências engenheiros, psicólogos. Lá fora a realidade é um pouco maior, mas existem grupos multinacionais com médicos, enfim, para conversar a linguagem da área. Então, assim, é uma coisa que começa, já estava sendo implantado, acelerou com a pandemia, com certeza, e é uma coisa que vai ganhar cada vez mais espaço, inclusive sendo um dos pontos de atratividade para avanço na carreira. Então, assim, mais uma pessoa comentou, tipo, um jornalista que tem conhecimento de dados, tipo assim, já é um cara que tem um plus a mais, entendeu? Entendi. Porque ele vai dominar duas áreas que pra gente estão sendo vitais. Ele subiu a régua mais ainda, né? Subiu a régua mais ainda e as pessoas... espera-se também que as pessoas, além de serem incentivadas, tomem conta de sua própria carreira, claro, como em qualquer lugar. Claro. Então, também se esperam que os profissionais conheçam a nova realidade e comecem a ir atrás. Alguém que só sabe escrever em máquina de escrever, hoje em dia não tem papel no mercado. Saudade do tempo em que inglês era o diferencial, né? Nossa, nem é mais. Nem é mais, exatamente. Muito bem, eu estou conversando com Marta Funk, participou do nosso time de reportagem, nosso time de conteúdo do Anuário da Comunicação Corporativa, que este ano, como eu disse aqui, entra na 13ª edição. A Marta aqui assina a reportagem Como Encantar Talentos. Das 10 reportagens que fazem parte da edição deste ano, Marta assina 2 delas. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a última parte desse encontro com Marta Funk. Desta vez, né? Porque nós voltaremos numa outra oportunidade. Mas voltamos dentro de instantes na continuidade deste encontro com a Marta Funk, falando sobre como encantar talentos. Até já. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA especial, desta série especial que fazemos sobre o conteúdo jornalístico, as reportagens que estão na 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, que estará em breve disponível para a sua consulta, para o seu consumo. Vimos aqui ao longo dessas semanas ouvindo nosso time de jornalistas sobre as reportagens sobre as quais eles se debruçaram. Hoje o meu encontro é com a Marta Funk, que das 10 matérias desta edição, ela assina 2 delas. Hoje falamos sobre a matéria como Encantar Talentos, mas a Marta, no intervalo, me lembrou de algo muito relevante, porque das 13 edições do anuário, você só não participou de quantas, Marta? De uma. Só não participou de uma edição, da primeira edição do anuário, ela não esteve presente nas páginas dessa nossa publicação. E o que deixa a gente muito feliz também, Marta, porque a gente sabe que sempre está em boas mãos, né? Fico muito feliz também. Ô Marta, a gente... falamos desde o início da nossa conversa nesta caminhada pela profissionalização, não sei se a gente pode usar esse termo, porque profissionais já eram, mas sobre esse cuidado que se tem hoje na construção das carreiras dentro das agências de comunicação. Falamos também sobre o aprimoramento que isso vem acontecendo, essa busca de talentos em outras fontes que não o próprio mercado da comunicação, da surpresa que você teve em entender um mercado um pouco mais maduro em relação a isso. Eu queria saber, a escolha das suas fontes, como que ela se deu? A gente já falou também um pouco sobre isso, que era as várias agências de diferentes portes, né? E a receptividade... não chegamos a falar sobre isso. Como é que foi? Falamos também que ela tinha a receptividade foi muito boa. Bem efervescente. Exatamente. Agora, Marta, como que foi a sua trajetória ao longo dessa reportagem? Você se deparou com alguma surpresa? Teve algo inusitado que chamou a tua atenção, que estava ou no seu conceito ou já fazia parte das suas anotações e que de repente foi algo surpreendente que caiu no seu colo? Bom, a primeira surpresa foi ver esse olhar para a estruturação desse setor de uma maneira mais madura, não diria mais profissional, mas mais madura. Sim. A segunda foi ver que essa preocupação está em todos os níveis de agência quando a gente pensa em porte. Porque foi uma das minhas preocupações espelhar todos os portes de agência, desde as maiores até as menores. E a terceira foi ver que tem alguns tópicos que chamam mais a atenção. Por exemplo, muitos grupos internacionais têm práticas muito bem definidas internacionalmente do que é uma carreira, qual é o perfil para determinados cargos. Tudo isso exige tropicalização. Então, assim, em grupos multinacionais, mesmo os que têm isso muito bem desenhados, a necessidade de ajustar a realidade local foi super patente. Ninguém pega com ipsis literis, porque o mundo, cada local tem a sua especificidade. Isso ficou bem patente. E a outra coisa foi uma preocupação crescente das agências, inclusive junto a seus profissionais, de questões como ESG e diversidade. Diversidade hoje em dia é mandatório. Você vê que as agências têm essa preocupação, não só a preocupação com diversidade dos seus próprios times, como uma preocupação de responder à sociedade. Então, assim, não são poucas as que têm diversos formatos de projetos de apoio a grupos fragilizados ou minoritários, além de compor o seu quadro de uma maneira mais diversificada, com intenção, né? Tipo assim, sem querer, apareceu aqui uma pessoa que eu acho legal, dá para encaixar. Não, com intenção.
E a questão é ESG, inclusive com busca de profissionais com domínio nessa área, até porque os clientes se voltam para isso. Então, para falar essa linguagem, é necessário que tenha profissionais que falem essa linguagem também. E isso tem sido um dos requisitos para as próprias agências. É interessante o seu depoimento, porque na pesquisa que fazemos tradicionalmente, conduzida pelo Maurício Bandeira, no quesito sobre temas de influência para a comunicação corporativa, o tema ESG é amplamente dominante. Isso você ouviu agências de vários portes. Isso se reflete em todos esses estratos de agências, você desde a pequena, média, grande, ou ainda é uma exclusividade de grandes agências, por exemplo? Olha, é aquela coisa, a consciência, acho que está para todos. É porque a ESG é um tema que se aplica em qualquer atividade, né? A qualquer atividade, a qualquer instituição, Exatamente. seja de que porte for. Mas tem umas que podem fazer mais, outras que podem fazer menos. Claro. Mas mesmo entre pequenas e até regionais, você tem iniciativas sólidas. Tipo, o tema está na mesa. Não é alguma coisa que dá para fazer de conta que eu não ouvi falar nisso, entendeu? Entendi. Inclusive por causa do diálogo com os clientes. Porque a ESG passou a ser um dos pilares de sustentação de marca dos clientes, certo? Hoje em dia, qualquer grande empresa, média empresa e até pequenas empresas começam a ver a importância de ter atenção a esse tema, mesmo que ainda seja de uma forma inicial. As agências têm que expor esses temas de seus clientes, então precisa saber dominar alguma coisa sobre isso. Tem que entender e isso acaba sendo introjetado. Marta, por último, eu queria saber de você como é que era a Marta quando chegou nesta reportagem, cumpriu uma jornada, e qual era a Marta que saiu desta reportagem? Teve algo que você carrega, que você leva de bagagem dessa matéria que você fez, de todas essas que você já fez ao longo desses 12 anos, né? 12 dos 13 anos do anuário? Olha, por incrível que pareça, a maior riqueza que me veio com essa matéria foi ver em que rumo as agências estão amadurecendo. Porque as agências já estão muito maduras no que diz respeito ao ponto de vista de negócios. São empresas estruturadas, conhecem seu negócio, têm linguagem do negócio, mas talvez ainda faltasse esse amadurecimento humano. E essa consciência que... Vou dar um exemplo. Você vai disputar um profissional de dados, você vai disputar esse profissional com a Telefônica. Você não vai disputar esse profissional com a sua agência que está do lado, entendeu? Então, assim, essa visão eu acho que é uma coisa nova, isso me surpreendeu, ver que as agências estão antenadas, que são um segmento de negócio importante e precisam carregar essa importância em todos os níveis, inclusive junto aos seus talentos. Para mim foi uma surpresa sensacional. Muito bom. É uma surpresa que você vai poder conferir também quando do lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa, nos próximos dias, podendo ler em mais detalhes, aí sim, mais detalhes não, em detalhes, porque a Marta está aqui contando os bastidores dessa matéria sobre a qual ela se debruçou. Você vai poder conferir na íntegra a matéria assinada pela Marta, uma das matérias assinadas pela Marta, esta que tem como título Como Encantar Talentos. A gente vai então para a parte final. Marta, eu queria te agradecer bastante pela sua participação nessa edição do Comunicação SA. Muito obrigado, viu? Obrigada, amor. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Amanhã tem mais Comunicação SA especial do Anuário da Comunicação Corporativa 2023. Até lá!